Estamos no ar com mais um episódio do Papo Social Media MLabs. Mais um não, o primeiro de 2024 na terceira temporada. E olha quem está aqui de volta na terceira temporada. Eu voltei, Rafael Kiss, eu voltei, pessoal. Boa, e a gente teve então a primeira temporada, eu e a Bárbara aqui com episódios de 30, 40 minutos, com esse papo mais quente de papo social media mesmo, social media para social media. E na segunda temporada nós tivemos cases de sucesso de grandes empresas, pequenas empresas, mas todas elas tinham as mídias sociais como protagonistas. E eu fui explicando a lógica por trás desse sucesso em cada um dos episódios, para que todo mundo entenda aí as técnicas e tudo que foi feito, né? E a gente tem episódios incríveis, assim, tanto na primeira temporada e na segunda temporada. Então vai ficando cada vez mais desafiador a gente trazer coisas novas pra turma. Exatamente. Mas pelo que jeito, né, a gente tem muita coisa aqui, porque hoje a gente já tem uma pauta bem legal. Como sempre, começo do ano, temos que falar sobre... Tendências, não é mesmo? Tendências nas mídias sociais 2024. Exatamente. Muito bem, Bárbara. O que temos aí, então, sobre tendências para que a gente possa discorrer sobre esse assunto? Rafa, quando a gente fala sobre tendências nas mídias sociais, assim, acho que abre um universo, né? A gente pode falar desde tendências estratégicas até coisas mais táticas. Então... selecionamos aqui 5 tendências que a gente acredita que em 2024 assim, é muito quente e que são possíveis também todo mundo aplicar, né? Seja você social media, urgência, né? Pessoa que é um analista de marketing, um empreendedor. Eu acho que esses 5 tópicos que nós vamos falar nesse episódio são 5 tópicos bem importantes para esse ano de 2024 que começou agorinha há pouco. Começou. E agora já tem começou. Um ponto legal, conceitual, que tendências não é futurismo. Então, você colocou muito bem. São tendências que podem ser aplicadas ainda este ano. Tendência é aquilo que já está em movimento. É aquilo que já está acontecendo, só que ela está em uma crescente. A gente percebe esse comportamento e ele deve ter um crescimento muito rápido e ser usado massivamente até o final do ano. Isso é o que significa tendência. Porque muitas vezes a gente começa a pensar sobre... ou possibilidades futuras. Exatamente. Não, quem sabe um dia não teremos um social media robô, né, na nossa cadeira. Não, tá longe disso ainda. Não é sobre isso, a gente quer falar de fato coisas que vocês podem começar já a se preocupar já. Bora lá então. Bom, primeira tendência é uma inclusive que eu gosto bastante. Você mesmo, Rafa, vem falando disso há um tempo e assim, agora... o negócio acendeu agora de novo. Agora vai, entendeu? E quem não estiver de olho nesse primeiro tópico, talvez fique para trás aí nesse ano de 2024, que é as mídias sociais como ferramenta de busca para produtos, para serviços, enfim. Ferramenta de busca, em maneira geral, né? Sim. Inclusive, trouxe até um dado aqui, que ele, na verdade, é de 2022, tá? Mas... saiu uma notícia dizendo que o TikTok e o Instagram eram as principais ameaças, entre aspas, do Google, o buscador. Então, assim, se lá em 2022 já tinha essa sinalização de que o Google estava pensando ali, né, em ferramentas e formas de se equiparar ali com as mídias sociais, pensando nesse comportamento de buscas, esse ano... isso já não é mais tendência, né? Já é uma realidade mesmo. O fato de trazer o dado de 2022 é para mostrar o que a gente estava falando há pouco de conceito. Sim. Tendência é algo que já está acontecendo, então já vem acontecendo há um tempo do comportamento das pessoas usarem as mídias sociais como plataformas de busca também. Isso vem crescendo e cada vez mais está ficando aparente para todos, chegando no tal do platô de produtividade, onde realmente vira um comportamento padrão de toda a população. Então lá em 2022 sai essa notícia já alertando o Google, toma cuidado. Em 2023, de fato, o Google fica em segundo lugar, então as plataformas passam o Google, então a gente já vê a inversão do uso do Google em relação a buscas para produtos e serviços, né? Não estamos falando de tudo, de qualquer tipo de busca. A gente está falando de busca sobre produtos, serviços e tal. Assim como você vai buscar um restaurante, você vai buscar provavelmente no Instagram. Ou quando você quer procurar informações sobre um produto específico, você de repente vai no TikTok e vê como é que é de verdade o produto. E aí você vê algum consumidor falando sobre aquilo, expondo aquilo na realidade, né? Então hoje a gente tem mais de 63% da população brasileira usando as plataformas de mídias sociais para buscar e 57% fazendo o mesmo lá no Google. Então a gente já tem esse dado.
E a gente começa a entender que dentro desse panorama das plataformas de mídias sociais, apesar do TikTok ser um destaque em relação a esse tipo de comportamento, porque a gente fala muito sobre o TikTok, né? Quando a gente fala de busca, fala, não, porque o TikTok é incrível. Realmente, a busca do TikTok é muito melhor do que a busca do Instagram. Mas, acredite ou não, as pesquisas mostram que o Instagram é mais usado do que o TikTok para buscas. Mas por quê? Porque tem mais usuário. Então não é uma porcentagem, né? Que a gente tá falando aqui no volume bruto. Então, de fato, tem mais usuário no Instagram, portanto, ele é mais usado. O YouTube também é muito usado. Querendo ou não, o YouTube é o segundo maior buscador do planeta e todo mundo que busca no Google acaba eventualmente caindo em um vídeo no YouTube, né? Então, assim, a gente tem o YouTube, a gente tem o próprio Instagram, a gente tem o TikTok. O Instagram já anunciou que vai melhorar a sua busca. Então, em 2024 a gente vai ver a Anunciou, busca... acho que esse ano, inclusive, né? Foi recente mesmo. Pouco tempo. Então, este ano de 2024 vai ser marcado provavelmente por uma nova forma de buscar no Instagram que a gente ainda não sabe, mas eles já entenderam que esse é um jogo importante. Dentro desse fator de busca, a gente precisa se preocupar com algumas coisas esse ano, já que isso é uma tendência, já é uma realidade e vai crescer ainda mais. A gente precisa entender que os conteúdos nas mídias sociais são indexados pelo próprio Google. Por quê? Porque o Google, então, sacando que ele estava perdendo o jogo, em vez dele deixar para lá e falar, perdemos, ele foi lá e fez uma parceria com o TikTok. Para alguns países, principalmente Estados Unidos, eles têm testado em aparecer no resultado de busca do TikTok com um anúncio. Procure também esse termo no Google. Imagina, o Google fazendo TikTok, anúncio, né, no resultado de busca do TikTok. Sim. Mas é uma parceria, não está disponível para todo mundo, mas só para você entender um pouco da dimensão, tá sendo o jogo, né? Sim. E aí, quando você digita o seu nome, o nome do seu perfil, da sua empresa, espaço Instagram no Google, o que acontece hoje? Você vai ver todos os seus posts no resultado de busca do Google, com detalhes importantes. Aparece o número de likes, aparece o número de comentários. Por quê? Porque eles estão ranqueando pelo engajamento. Isso significa que a sua legenda importa muito. Isso significa que a hashtag dentro da legenda é mais importante do que a hashtag no primeiro comentário. Então, assim, tudo que você coloca na legenda vira um campo semântico, assim como num blog, assim como no artigo de blog. Então, as técnicas de SEO também servem, na maioria das vezes, para uma legenda. Em termos de pensar em campo semântico, quais são as palavras-chave que você tem que colocar na legenda. E aí vem aquela grande dúvida de muita gente. Mas legendas grandes não engajam menos? Legendas mais curtas não engajam mais? Porque o povo é preguiçoso, ninguém olha? Falando, então vamos lá, se a gente partir dessa premissa, essa verdade, vamos dizer assim, né? Que não é tanto verdade assim, dessa verdade que criaram, beleza, todo mundo é preguiçoso, então escreva uma legenda grande pro robô, já que ninguém vai ler mesmo, porque você já não escreve uma legenda grande, aproveita a oportunidade para ser indexado no Google. É verdade, mas até mesmo nas legendas curtas, Rafa, eu até estava discutindo com um time sobre isso essa semana. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar olhar para a criação de textos, legendas, né? Não só dentro do Instagram, mas dentro do TikTok. Tudo que a gente faz com uma visão muito mais estratégica e com um olhar muito mais para SEO, SMO, né? Porque o Google, né? Ele já indexa esses conteúdos. Dentro do Instagram, a gente já ouviu alguns rumores também, né, que de acordo com as palavras-chave ali, existe também uma identificação do algoritmo, de acordo com o que está escrito, né? Porque ele indexa para recomendação. Para além da hashtag, busca, né? Para além da hashtag também, então o TikTok... Tá? Inclusive fiz alguns testes e tem alguns conteúdos, dependendo da busca que a gente faz no Google, aparecem já os vídeos do TikTok. Então, assim, a criação de legendas para as mídias sociais não vai ser mais aquela coisa de preciso fazer um copy bonitinho ou uma coisa com muitos emojis e vai precisar ser algo ainda mais estratégico, né? É mais avançado. Exatamente. A gente vai ter que sair, de fato, desse cópia, dessa legenda, pensando só em engajamento e pensar muito mais em como o algoritmo vai te recomendar. No feed, porque hoje 40% dos posts no feed do Instagram são de posts recomendados e eles de fato estão levando em consideração aquilo que está escrito na legenda. Então, quanto mais você escrever na legenda, mais oportunidades em termos de probabilidade tem de você fazer ele entender o que é o seu conteúdo. Sim, e se for uma legenda curta, mas muito bem feita, eu acho que também é válido. Se você souber usar de fato ali as palavras-chave,
Eu acho que vale testar, vale o teste, fizer... assim, mas realmente pensando na possibilidade, quanto maior a legenda, mais chances dele identificar, escreveria mais, porque assim, mesmo a legenda curta com as palavras-chave ainda são poucas palavras. Sim. E, então você está diminuindo a chance de aparecer. E provavelmente com poucas palavras você vai priorizar muito mais a história do SEO. Sim. E aí de fato você não conversa tanto com o ser humano. Então... Poxa, me parece que é melhor você ir pelo médio e grande do que pelo curto nessa equação. Então, pense isso, né? Pesquisem as técnicas de SEO, principalmente sobre campo semântico, porque campo semântico significa que você não pode repetir a mesma palavra várias vezes. É igual no artigo de blog. Eu quero aparecer em primeiro lugar no resultado de busca do Google. Então, eu vou colocar a minha palavra-chave principal 30 vezes ali, no título, no subtítulo, etc, etc. Faz tempo já que o Google detecta isso, ele entende que não está sendo relevante, você só está fazendo uma técnica black hat, uma coisa assim, para que você apareça no resultado. Então eles começaram a ser mais inteligentes para interpretar realmente se aquele conteúdo é relevante, se aquele conteúdo é um conteúdo da entrega a valor. Então vou escrever lá, social media. Quais são as outras formas de escrever social media no contexto? Se eu falar de marketing digital, vai estar dentro do contexto. Se eu falar de profissão, né? Enfim, todo o contexto está falando que é de social media. Se eu falar de Instagram é uma plataforma de social media. Então eu tenho que configurar as palavras-chave ali dentro da minha legenda. Principalmente assim, no caso até do YouTube, tem essa técnica. Né? Você precisa ter pelo menos 3 palavras-chave principais presentes nessa legenda, que são palavras-chave que determinam o seu negócio, o seu posicionamento. Então a gente é plataforma de mídia social, então tem que ter mídia social, tem que ter marketing digital, tem que ter qualquer outro tipo de, principalmente Instagram, né? Se o Instagram é a principal plataforma, o Instagram tem que estar lá. Mas eu não estou falando de Instagram, então beleza. Então você não fala de Instagram, não precisa colocar, mas coloca outras. E aí vem as hashtags, porque as hashtags é uma oportunidade secundária ali de você ser mais preciso em tentar mostrar para o algoritmo e para o Google que você tem a ver com aquele assunto. Nas hashtags dá pra gente fazer só um episódio sobre hashtags, né? Dá pra fazer. Porque... Então assim, tem que usar também as hashtags. Muita gente acha que não funciona mais. A gente vai falar disso mais pra frente em outro episódio. Mas o fato é legenda, hashtag e cada vez mais aquilo que está também na imagem e no vídeo é também detectado. A inteligência artificial consegue classificar o que tem dentro das imagens e dos vídeos. Por isso que legendas também funcionam, as legendas que você coloca no vídeo, o título que você coloca no vídeo e tudo mais. As técnicas de capa, assim como no YouTube thumbnail é importante, a gente também tem a capa. Os 3 primeiros segundos são importantes. Então tudo está correlacionado com essa história de busca. Quando a pessoa busca, qual é o resultado que ela vai escolher? Ela vai escolher pela capa, muitas vezes, pelo título, pelo começo da descrição, pela imagenzinha que está aparecendo na thumbnail. Então ela vai tomar uma decisão e essa decisão vai influenciar muito o resultado que você tem. Com certeza, Rafa. Bom, acho que a gente já falou um pouquinho de como a gente pode colocar isso dentro da estratégia ali, né? Pensar nos conteúdos como resultados de busca, mas eu acho que um ponto que a gente acabou não comentando e é importante é como saber o que meu público tá buscando, né? Porque lógico, se eu sou uma marca, tem algumas coisas que eu sei que eu quero mostrar ali, que são importantes para o meu objetivo de negócio, mas tem outras coisas que eu posso corresponder a essas buscas, né? Então a gente tem o Google Trends, que eu particularmente sou apaixonada, adoro, uso bastante para ver ali o que a galera tá buscando. As próprias sugestões do Google, né? Quando você digita ali o que faz um social media ou onde encontrar um cabelo, sei lá, colocar... O próprio Google já vai dando os complementos ali de sugestões, que isso já pode gerar vários insights também. O SEMrush é uma plataforma também legal para você saber o que as pessoas estão buscando, que aí você cria conteúdos para responder essas perguntas, isso que a galera já tá buscando, né? Para mim, de todos, essa melhor é o Also Asked. Also Asked porque ele usa a base de dados do Google, ele faz exatamente o que você falou, de você digitar uma pergunta e o Google fala, pessoas também pesquisam por, que é exatamente o Also Asked. E aí ele junta isso, coloca as perguntas e as subperguntas, né? Eu poderia ser afiliado dessa ferramenta, tanto que eu falo dela, né? Eu já teria ganhado muito dinheiro. Então, assim, ela para mim é melhor. O Answer the Public é bom, mas ele traz para você outras visões. E o Answer the Public está conectado com o volume de busca, incidência de custo por clique e tudo. Então ele está muito mais para Google Ads e tal.
Então ele vai te trazer várias outras formas de visualização dessas buscas. E eu gosto muito do TikTok Creative Center, que lá você tem outro os maravilhoso rankings por setor, tipo de hashtag que a galera tá usando. Porque a hashtag lá é de fato os assuntos do momento. Então você pode entender o que está sendo falado no momento e tentar entrar nessa conversa através de um conteúdo de vídeo curto. Né? Boa, Rafa. Bom, vamos para a segunda tendência, porque, nossa, se a gente ficar falando aqui nessa tendência de usar as mídias sociais aí, conteúdo como resultado de busca, enfim. Temos quantas tendências? Temos 5 tendências. Essa foi a primeira. Passamos pela primeira. A segunda tendência são vídeos longos. Ano passado a gente falou muito sobre vídeos, né? Vídeos curtos. Vídeos curtos, principalmente. Acho que os últimos 2 anos, mas principalmente ano passado, a gente falava muito disso. E acho que quem trabalha com mídias sociais sentiu na prática a necessidade de começar a criar vídeos, né? Antes a gente não tinha tanto dentro do nosso escopo. A criação era uma coisa mais esporádica. Esse formato virou ali praticamente uma regra dentro das pautas de conteúdo, né? Essa é a loucura da vida do social media. Uma hora você fala que é vídeo curto e agora você fala que é vídeo longo. Exatamente. Rafa, toma um remedinho aí. Eu tenho uma analogia que eu usei com o time esses dias e uma dessa parte eu achei boa, que é a seguinte: ser social media é como tá naquele apartamento e sempre precisar dar uma reforminha. Sabe? Sempre precisa de algum ajuste. Passa ano, tá novinho ainda, sua área tá estruturada, entendeu? Seu apartamento tá funcionando. Mas passou o ano, às vezes você precisa mudar a cor da parede, vai trocar um móvel, muda uma decoração. Então, querendo ou não, todo ano tem alguns elementos periféricos, entre aspas, assim, né? Que estão em torno do universo do social media, que eles acabam mudando. Então, uma hora é vídeo curto, agora é vídeo longo. Ano que vem talvez seja alguma outra coisa. A melhor analogia é com o último filme do Coringa. Bipolar, sabe? Coringou. Uma hora ele tá dando risada igual um louco, outra hora ele tá meio sério, chorando, meio dramático, assim. Uma hora você fala, todos os vídeos tem que ser sem som, porque a galera assiste sem som. Aí depois, não, todos os vídeos tem que ter som, porque agora todo mundo assiste com som. Som em alta, com legenda. E aí, agora tem essa, né, do vídeo longo. Mas por que tem essa do vídeo longo? Porque o TikTok vem pressionando esse comportamento. Esse é o fato. Por que isso está virando uma tendência? Porque na prática a gente já tinha vídeo longo no YouTube. O YouTube sempre foi o principal ambiente para isso. Só que aí nasce o TikTok com a história do vídeo curto com 15 segundos. Instaurou a ideia do 15 segundos. Todo mundo foi atrás do TikTok, Reels nasceu, Shorts nasceu, todo mundo fez o vídeo curto. Aí o TikTok foi lá, aumentou de 15 para 30, de 30 para 1, de 1 para 10. Ou seja, a culpa é do TikTok. O que acontece? TikTonização, né? TikTokinização do mundo, né? TikTokização. Ai, isso já... O fato é, conforme a gente vai avançando nesse tempo e eles estão incentivando com que os criadores de conteúdo postem vídeos acima de 1 minuto, senão não monetiza, e aí eles começam então a abrir para 10 minutos, começam a priorizar muitas vezes a entrega de vídeos mais longos, porque eles querem reter por mais tempo os usuários. E estão conseguindo. Então, as últimas estatísticas brasileiras da Mobile Time mostram que o TikTok é o aplicativo em que o brasileiro passa mais tempo ao longo do dia. O Instagram é o aplicativo em que o brasileiro mais abre ao longo do dia. Mas quando a gente soma o tempo gasto no dia, o TikTok ganha inclusive do próprio YouTube. Então a gente está falando de vídeos cada vez mais longos, porque retém mais, então eles vêm forçando a barra para creators criarem vídeos mais longos, senão não monetiza, criando esse comportamento de criação de vídeo longo, porque eles estão priorizando. Se o Instagram mesmo virasse pra gente e falasse, olha, vídeo longo agora a gente monetiza mais. Vídeo longo agora vai ser priorizado no feed. O que acontece? Priorizado a entrega. Todo mundo passa a fazer vídeo longo, todo mundo passa a consumir vídeo longo, porque todo mundo tá criando vídeo longo. Então você instaura um comportamento, né? Você influencia o comportamento. E já dizia Marta Gabriel, né? O comportamento do ser humano, ele é moldado pela tecnologia e não o contrário. A gente sempre se adapta ao que a tecnologia está fazendo. Então não é a gente que se comporta diferente, a tecnologia então nasce em função do nosso comportamento. Não, pode ver, em todas as décadas de rádio, de televisão, de internet, a tecnologia nasce
e molda o resto inteiro da comunidade, da sociedade em função daquela nova tecnologia. Então é isso que está acontecendo nesse momento. E aí tem um baita de um case do Hotel Hilton, com a Paris Hilton, que foi realmente nisso. Eles foram e fizeram um vídeo de 10 minutos no TikTok, e é um dos vídeos mais visualizados já. É um vídeo inteiro de propaganda do Hotel Hilton, mas a edição do vídeo é fenomenal, porque a forma como eles fizeram foi totalmente dentro da dinâmica do TikTok, com os mesmos tipos de sketches, edições do TikTok, fazendo analogias com outros canais do TikTok, outros perfis. Então você fica ali no vídeo assistindo porque é muito legal. Não é porque é um vídeo de 10 minutos que ele precisa ter a edição de um curta-metragem, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso também, que existe, além, né, dessa tendência de vídeos longos, vídeos curtos aí já consolidados, eu acho que uma tendência muito grande é a forma de diferentes edições que a gente faz desses vídeos, todos ali com a intenção de reter esses usuários, independente do tempo. Então, o uso desses recursos dentro dos vídeos longos, principalmente, de trazer a quebra da quarta parede, né? Ou efeito de câmera mesmo, que hoje em dia tem milhares de aplicativos que a gente consegue manipular e ter um resultado bacana. Eu acho que isso ajuda muito também, tem ajudado muito. Então, quando eu pego um vídeo mais longo, diferente do passado, que era um vídeo com poucos cortes, né? Era um negócio mais limpo, assim. É um vídeo que tem vários cortes, elementos na tela, então... A edição conta muito. A edição um pouco mais complexa e interessante nesse sentido. E sobre, assim, vídeos, eu acho que... Só para reforçar mesmo que você já tinha comentado o como isso tá instaurado mesmo ali dentro da nossa rotina e como a gente tá acostumado, como, sei lá, nos últimos 3 anos a gente se acostumou completamente em consumir muito conteúdo em vídeo. Seja um vídeo de 15 segundos, seja um vídeo de 1 minuto, assim, e como não só as mídias sociais, mas outras plataformas, outros aplicativos estão usando desse tipo de conteúdo. Eu acho muito louco que hoje eu vejo na TV as propagandas com assets, digamos assim, características dos vídeos curtos das mídias sociais. Eles trazem pra televisão, eu acho que meio que um movimento ao contrário, né, do que existia no passado. Então os caras pegavam a referência do que tá na televisão e a gente vai tentar transpor ali para um vídeo pro celular. Hoje em dia o pessoal pega e coloca uma linguagem meio TikToker, né, meio uma coisa meio Instagram, pra colocar aí em rede nacional. E até vim comentando com você, né? O iFood, inclusive, agora tá com uma aba. Não sei se faz tempo que tá, né? Mas o Mercado Livre tava há um tempo também com uma abinha de vídeos, com vídeos dos restaurantes e muito na linha ali do vídeo de UGC, com essa produção que é muito real, mas ao mesmo tempo tem uma edição muito interessante, né? Não, no caso do Mercado Livre é mais associado a live shopping. São vídeos que você vai arrastando, é um feed, mas ele tem mais características de live shop, que é alguém ali mostrando um produto, demonstrando alguma coisa, que é um lojista, é um lojista do próprio Mercado Livre. Esse é o fenômeno. Mas, mais uma vez, isso tem a ver com a tecnologia, a evolução da tecnologia. A espinha dorsal dessa evolução é a conectividade. Conforme a gente avança na banda larga e a conectividade via celular com velocidade mais rápida, mais fácil é fazer download de um vídeo ou upload de um vídeo. Se não fosse isso como espinha dorsal, a gente não teria essa evolução. O que significa que dá para prever o próximo passo. Porque o próximo passo é o quê? Além do vídeo. Depois que você já tem uma velocidade de 5G, 6G, um negócio absurdamente rápido para download e upload, o próximo passo é mais imersivo. Por isso que a gente fala de realidade virtual e aumentada, e de fato vai acontecer. Porque é inevitável. Conforme a banda larga cresce, conforme a tecnologia cresce, a gente tem mais possibilidades e riqueza de experiência. Não seria possível a gente ter vídeo quando só era possível fazer download de um GIF, né? Nossa então, senhora, sim. No começo, então, era só texto. Aí subiu para GIF, os banners e os GIFs. Aí a gente sobe para imagem, sobe para vídeo, só download, não era upload, porque o upload é outra velocidade. Aí agora a gente tem a velocidade de download e upload. Por isso que a gente começa, então, a ter esse comportamento de assistir vídeo e se acostumar. Porque estamos no momento certo da era de evolução. Não é porque a gente começou a assistir mais vídeo, não. Porque a tecnologia avançou e permitiu com que a gente assistisse mais vídeo. Mas por quê? Porque nós somos preguiçosos por natureza. Quanto mais cômodo for e mais multimídia for, melhor pro cérebro, porque o cérebro quer economizar energia, né? Então, tá lá o vídeo, você não precisa ler,
Você não precisa, né, gastar muito tempo e energia. Dopamina, né? Vai só sentindo a satisfação, scrollando e sentindo a satisfação de ver coisas Imagina na realidade interessantes. Não, maravilhoso. E Rafa, por falar em uploads e downloads, tem uma coisa que essa conectividade ajudou muito, que foi justamente todos nós aqui podermos ser creators, ou criar algum tipo de conteúdo, seja usando isso como ferramenta profissional, né? Tipo, eu sou criador de conteúdo e tal, como usuário mesmo. Tô aqui, gostei dessa caneca, adorei essa caneca. Essa é a minha experiência com ela. Então, compartilhar, inclusive essa é a terceira tendência, que é o GC Creator. Queria que você falasse mais sobre essa... Porque conforme a gente vai tendo essas possibilidades, né, de download e upload, e em termos de tecnologia de câmera no celular e tudo, e conforme a gente vai se acostumando cada vez mais a consumir vídeos onde as pessoas aparecem, é normal a gente também aparecer. Porque lá atrás, sei lá, alguns anos atrás, todo mundo ficava com vergonha, né, de aparecer num vídeo, porque ninguém fazia isso, então você seria o único fora da caixinha. Hoje em dia, tanta gente passando vergonha já na internet, né, não vai ser a gente que vai hoje tá todo comover. Mundo já lá, que é tão normal você ver uma pessoa no meio da rua com o celular falando sozinha. Imagina alguns anos atrás, você fala, cara, essa pessoa é muito louca. Hoje em dia é super normal você ver alguém se filmando em qualquer lugar, nos lugares mais inusitados, né? Então, todo mundo passa a entender que aquele comportamento é um comportamento normal e padrão. Então, a gente tem cada vez mais consumidores e clientes finais se expressando naquele momento da experiência que estão vivenciando, seja no hotel, seja no restaurante, seja na hora que chegou o produto, recebidos pagos, né? Na hora que chegou o produto ou na hora que consumiu o produto, sendo antes ou depois. Então, fica muito legal. E todo mundo quer ser, de alguma forma, influenciador. No sentido ter um destaque, ser conhecido. Isso porque os dados mostram, né? O Brasil já tem mais de 20 milhões de creators numa população de 214 milhões de habitantes. Isso significa 20%, né? 10% da população quer ser influenciador. 10%, quando a gente fala de amostra estatística, mais do que suficiente para a gente entender que, em tese, todo mundo quer ter um destaque. Então, se você pega esse comportamento e olha para o cliente e não olha para o consumidor, é normal que esse cliente queira parecer um influenciador, fazendo ali um vídeo e tudo mais. Mas isso foi até 2023, que é a história do UGC. O UGC já era tendência e realmente foi e aconteceu, está acontecendo. Como a gente falou, o TikTok é a meca do GC, a quantidade de gente fazendo posts, né, sobre os produtos que fizeram. Inclusive, a gente fez um episódio na temporada 2 sobre Carmed Fini, e esse foi um dos principais elementos do sucesso, a quantidade de vídeos falando sobre Carmed Fini no TikTok. Mas agora a gente avança para o tal do GC Creator, que é a ideia do consumidor começar a ser monetizado para fazer vídeos para essas marcas. Já que o GC tem um poder tão incrível de conversão e influência, 8,7 vezes maior, inclusive, do que um public post de um macro influenciador, a gente começa a ver as marcas sempre deturpando tudo, né? As marcas indo lá e dando dinheiro para o consumidor, falando, legal, entendi que esse tipo de conteúdo tem mais valor, tem mais influência para conversão, fala da minha marca. Mas essa pessoa não é influenciador, não tem milhões de seguidores, milhares de seguidores, nada. É um consumidor, porque é mais autêntico. E o Adam Mosseri, head do Instagram, sempre fala isso. Aqui no Instagram, o que a gente prefere é conteúdo autêntico. Inclusive, turma, se você hoje copia conteúdo de algum outro perfil e reposta no seu próprio perfil, o Instagram tem uma identidade biométrica, praticamente, dos conteúdos. Então, se você simplesmente copia e cola, esse conteúdo colado, ele tem um alcance reduzido, porque o próprio algoritmo detecta. Então, muitas vezes alguém que pega um vídeo meu mesmo, pega um recorte meu, posta no seu próprio perfil, pode perceber, vai ter um alcance reduzido. No mínimo, tem que fazer uma ediçãozinha lá, mudar alguma coisa. Sim. Né? Mas o fato é esse. Então, a gente tem ali o conteúdo autêntico como um dos principais elementos de 2024. O que é um conteúdo autêntico nesse caso? Puxa, a pessoa fazendo, ela está aparecendo. Ela não está copiando, é ela mesma que está ali. Ela está falando daquilo, é original. Então, ela está falando de alguma coisa para que a própria marca possa usar aquilo no seu próprio perfil ou no seu próprio site para aumentar as suas conversões. Mas o principal elemento dessa história toda é porque cada vez mais a nossa presença digital não depende mais apenas do perfil oficial da empresa. Porque quando a gente liga na primeira tendência, que é de busca, as pessoas não estão buscando a sua empresa. Elas estão buscando saber como é que é o seu produto, como é que é o seu serviço. E, na maioria das vezes, pela ótica dos seus consumidores.
Eles não querem visitar o perfil oficial, eles querem ver o que os outros consumidores estão falando sobre você. Então a presença digital das empresas, das marcas, cada vez mais dependem daquilo que os seus consumidores falam sobre eles ou elas nas mídias sociais, né? Então por isso que faz sentido o GC Creator, porque você tem que colocar para dentro da sua estratégia um monte de outros conteúdos que vai além do seu próprio perfil. Sim. Né? Que vai estar ali, sempre que alguém buscar alguma coisa, tem que vai fazer achar as pessoas conteúdo. falarem de você e falarem assim, bem, né? E acho que com assim, uma estética atraente também, né? Um visual ali no sentido de uma imagem bem tirada, né? Uma foto bem tirada, um vídeo interessante. Legal porque assim, não necessariamente esteticamente tem que parecer profissional, porque isso até tem menos resultado em termos de alcance. Quando a gente fala de estética, o própria Meta tem educado sobre a estética low-fi, que é de low fidelity. Tem que parecer cada vez mais caseiro, nesse caso. Sim. Só que acho que o ponto que você está trazendo é mais sobre o tal do conteúdo. É ser menos depoimento e ser mais conteúdo. Sim. Então, dentro da história do GC, é tipo o seu cliente fazer um tutorial usando o seu produto. E não só fazer, olha, esse produto é maravilhoso. E assim, né? Um tutorial que dê pra ver exatamente o produto, que não tenha, que esteja, tipo assim, não seja num lugar escuro, que você consiga ver, de fato. Eu vou te dar um exemplo que com certeza a galera do que gera o GC me ajuda demais há anos. Que é encontrar restaurantes e decidir o restaurante que eu vou pelo Instagram. Então eu vejo, tô viajando, vejo no mapa o que tem ali por perto, vejo os nomes e entro no Instagram, no perfil oficial, e aí entro na localização. E aí vejo quais fotos, né, o que a galera que entrou, tava lá no restaurante, com aquela localização, as fotos, os vídeos que eles fizeram, enfim. Se é um lugar que eu vejo que as pessoas têm... Já deixei de ir em restaurante porque eu vi que, por exemplo, a foto que a galera tirava dentro do restaurante era um lugar muito escuro. E aí no perfil oficial dava pra ver que eles davam uma tratada, tava um pouco mais claro. Eu falei, acho que eu não tô querendo ir no ambiente com pouca luz, assim. E isso me fez escolher não ir nesse restaurante e ir em outro, por exemplo. Então, e coisas que eu, assim, só descobri olhando, né, o conteúdo ali, os posts que as outras pessoas fizeram. Esse caso do restaurante, acho que é um caso mais simples, né? Que é tipo foto de um prato, por exemplo. Foto do ambiente. Mas para outros casos, que nem você comentou, né? De fato ali um tutorial mostrando como usar aquele produto, como, enfim... como vem o prato, né? Porque Sim. o que eu tenho visto mais é a experiência. Os clientes filmando a experiência de como que é. E aí mostrando até a nota fiscal final, quanto custa as coisas e tal, né? É um conteúdo, de fato. Ele não é apenas um testemunhal, um depoimento. Sim. Esse restaurante é muito legal, ele tem estacionamento, tem ar-condicionado, abre das 8 e foi maravilhoso. Sim. Não é isso, a gente está falando de UGC. Inclusive, a teoria do UGC é que o GC é diferente de depoimento. Mas isso é uma outra discussão polêmica. Por quê? Porque depoimento é depoimento. O GC é conteúdo. Então, quando a gente fala assim, o consumidor está fazendo uma maquiagem, ensinando um outro consumidor a fazer uma maquiagem e está usando o seu produto, isso é o GC. Mas é um consumidor, não é um influenciador. Ele, de fato, é um brand lover, é um consumidor, e ele comprou aquele produto. Ele não é public post, né? Foi, de fato, feito. Então, ele é conteúdo. Ele não é um depoimento lá no Google Meu Negócio. Um conteúdo assim. Muito real, né? Só que é claro que para facilitar todo o processo, um depoimento acabou sendo aglutinado dentro desse guarda-chuva chamado GC. Com certeza. E aí, vou passar pra quarta já, a tendência, tá? A gente tá falando tanto de coisas reais, né? Criação de conteúdo humano. E aí, a quarta tendência é algo um pouco menos humano, que é inteligência artificial nas plataformas de mídias sociais, né? Ano passado se falou bastante também sobre inteligência artificial. Acho que não só se falou, mas assim, foi realmente usado, e acho que hoje os profissionais que não usam alguma ferramenta de inteligência artificial ali, ou para produtividade, para criação de conteúdo, enfim, são poucos os que não estão usando, né? E pelo que a gente vê nas notícias, as próprias mídias sociais vão cada vez mais investir na inteligência artificial. Inclusive, eu vi, acho que essa semana, a inteligência artificial dentro do TikTok Ads.
Ele ajuda você a pensar ali em criativos. Então, muitas possibilidades para esse ano, principalmente, né, Rafa? Sim. Eu só antes de entrar na inteligência artificial, eu queria fazer um último complemento sobre o GC Creator, para que a galera tenha mais clareza sobre um ponto. Porque o GC Creator, o GC em tese, ele é espontâneo. Você esperaria o seu cliente falar sobre você não precisaria pagar sobre isso. O GC Creator ele já começa a ter monetização envolvida, alguma moeda envolvida, não necessariamente precisa ser dinheiro, mas existe um programa, existe um incentivo. E o que eu recomendo muito é que você escolha os seus melhores clientes, quem já é brand lover, pesca dentro do aquário essas pessoas e aí incentiva essas pessoas, já que elas são brand lovers, pode ser até mesmo com produto, já que elas compram, elas não precisam comprar mais, ou dá vouchers, ou dá brindes, ou leva essa pessoa para uma experiência na fábrica, faz o que for, pode até mesmo pagar, se for o caso, mas existe uma moeda ali dentro, mas a minha recomendação é essa, não pegue qualquer pessoa aí na rua com e certeza. fala, quer fazer conteúdo para mim, né, e pague. Não, para ser. Porque assim, existe essa polêmica. Pô, mas se o consumidor está sendo pago para falar, já perdeu a credibilidade. Mas é um consumidor brand lover, que de fato consome há 3 anos esse conteúdo, esse produto. Ele tem até mais, ele tem mais conhecimento sobre o produto que o próprio dono da empresa, tipo isso, né? Então, é isso. Esse é o ponto da premissa só que eu quero colocar aqui da recomendação. Sobre inteligência artificial, realmente, agora a gente está vendo, o ano passado foi marcado pelo ChatGPT, todo mundo adotando o ChatGPT em massa, a gente viu o Canva entrando com inteligência artificial, e a gente vê cada vez mais todas as ferramentas tendo inteligência artificial. Então, não é mais uma questão assim, você já usa inteligência artificial, você já está usando e nem sabe muitas vezes. Sim. Então, para quem já está usando o Google Ads, está usando. Para quem usa Meta Ads, já está usando. O próprio sistema do Meta Ads usa um monte de inteligência artificial. E aí, o Instagram começa a colocar figurinhas por inteligência artificial, começa a colocar recursos dentro da própria interface do usuário final, como chatbot com AI, para que você possa conversar com um especialista. E o chatbot que eles introduziram no final de 2023 no Conversations, que é o evento deles, trouxeram um chatbot com a cara do Tom Brady para você conversar sobre esporte, ou com a cara do Snoop Dogg para você conversar, sei lá, do que, né? Não vai saber, né? Onde é legalizado. Aí tem, tipo, vários, chefe de cozinha e tal, então você vai conversar escolheria Snoop Dogg, né, Rafael? Eu não, mas talvez você sim. O fato é, tem vários especialistas, bots especialistas nessa história. O que eles estão fazendo? Eles estão introduzindo isso para as marcas. Então, provavelmente em março deste ano, 2024, eles vão permitir com que você crie bots de inteligência artificial no WhatsApp para as marcas. E a parte mais legal da história toda é que se você criar o bot de inteligência artificial, dando a personalidade da sua marca ali para aquele bot, ensinando e tal, ele já vai ser a mesma base de bot para o Horizon Worlds dentro do VR. Então, quando o Horizon Worlds for aberto para o mundo inteiro e você tiver, sei lá, a sua marca lá dentro, ela já vai usar a mesma inteligência, os mesmos conhecimentos para conversar com o cliente dentro de um ambiente 3D virtual, né? Então, ele já está sendo preparado para isso. Então, todas as plataformas de mídias sociais vêm ganhando recursos de inteligência artificial. Você citou lá do TikTok Ads, mas o próprio TikTok já vem testando nos Estados Unidos uma espécie de chat GPT para que o próprio usuário decida o que ele quer ver no For You Page, no feed. Então o usuário ele pode escrever para um bot e falar: olá, tudo bem? Tudo bem. Eu queria receber mais conteúdo sobre dieta nos próximos 30 dias. E definir, inclusive, um prazo, né? Ou decidir e falar assim: não, eu não quero mais ver conteúdo sobre isso ou aquilo. Não quero mais ver conteúdo sobre doce porque estou, por exemplo, de dieta. Ou quero ver conteúdos de esporte. Quero ver conteúdos de esporte porque eu vou voltar a treinar. Então, esse tipo de configuração, ou esse tipo de chat, assim, é muito legal, muito interessante. Ao mesmo tempo que vai fazer o próprio usuário ficar dentro de uma bolha, micro bolha dele mesmo, ou dela mesmo, porque ela que decidiu ali o que ela quer ver. Mas o fato é esse, é temporário. Eu não sei se ele vai deixar você fazer isso para sempre. Né? Mas escolhas, né? Vai ficar tudo muito ali dentro da nossa mão. Acho que vai... Só para finalizar esse ponto da inteligência artificial, então a gente vem evoluindo porque as plataformas estão evoluindo, então sine qua non, a gente vai acabar usando inteligência artificial querendo ou não.
Mas dentro dessa história de inteligência artificial, voltando agora para o ChatGPT, a gente tem evoluções no ChatGPT importantes para o social media. Porque a gente agora tem, inclusive, o marketplace de GPTs. Então a gente estava usando o ChatGPT naquele ambiente pago, de repente, no 4 e tal, pedindo para ele criar legendas, pedindo para criar agora, dá para criar imagens, dá para fazer upload de um arquivo e tudo mais, né? Para criar, de repente, em massa, a partir dessa planilha Excel, dá para você pedir para o ChatGPT analisar suas mídias sociais, exportando numa planilha Excel e fazendo as correlações que você quiser. Usa a MLabs ou Dashbook, que é mais rápido e mais fácil, né? Mas o fato é, daria para você fazer muitas coisas já no ChatGPT. Agora, com o marketplace de GPTs, você pode ensinar e modelar de fato um GPT, e você que decide as perguntas que ele faz para você mesmo, para você responder, para ele criar alguma coisa. Então, se eu tenho uma metodologia de criação de posts, eu não preciso mais ficar repetindo lá no ChatGPT alguma coisa. Eu entro no meu GPT, quando eu entro ele já vai me fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero que ele me faça. E aí eu vou só imputando as variáveis e aí ele sai. Vou dar um exemplo. Eu posso criar, que é o que eu já estou criando, eu vou criar um GPT do Kiso como mentor. Olha! Então eu vou ensinar o GPT na metodologia do Unbound Marketing. Então você vai poder perguntar qualquer coisa sobre a metodologia que está escrita no livro, e eu vou fazer o upload do livro, inclusive, dentro do GPT, e ele vai conseguir te responder. Nossa, quero acesso. Nunca mais vou te mandar o WhatsApp ou mensagem no Teams. Bárbara. Só que assim, o Marketplace de GPTs dá oportunidade para que todo mundo monetize, entendeu? Entendi. Então você pode colocar o preço que você quer no seu GPT e as pessoas vão assinar o seu GPT. Entendi. Entendeu? Entendi. Então para você... Vou fazer um GPT de conselhos amorosos. Por exemplo. Então dá para você fazer o seu próprio GPT. Se a sua agência tem uma metodologia, se você, enquanto social media, tem uma metodologia de planejamento, de criação, você pode fazer GPTs diferentes para cada um dos seus processos. E aí você pode até vender isso, assinar, que fazer doideira. as pessoas assinarem. Outra coisa também que eu tenho usado muito, que eu recomendo as pessoas fazerem, é discutir o seu post com o ChatGPT. Então eu crio, por exemplo, eu não quero transferir 100% para o ChatGPT criar os meus posts, e eu nunca mais vou criar nada. Primeiro que não sai com a mesma qualidade de análise. Eu pego a pesquisa, eu faço uma curadoria e depois faço uma análise sobre aquela pesquisa e coloco na legenda. E aí eu subo isso no ChatGPT. E aí eu uso a inteligência artificial para discutir com ele se ele tem um outro ângulo, outro ponto de vista sobre aquele meu insight. Eu fiz essa leitura, o meu insight é esse. Você teria algum outro ângulo, alguma pergunta que as pessoas fariam em relação a isso? E aí eu começo a repensar e ter esse pensamento crítico sobre o meu próprio conteúdo discutindo com o ChatGPT. Aí você consegue evoluir muito a sua própria forma de criar conteúdo. Então essa é uma recomendação. Nossa, é uma ótima forma mesmo, Rafa, de usar a inteligência artificial. Se vocês quiserem ter o Kiso discutindo e avaliando o seu post, eu vou criar um GPT do Kiso avaliador de post. Gente! E vou ensinar ele a avaliar o post. Aí você sobe o post lá e você vai ter uma avaliação minha. Nossa! Olha só. Eu quero esse GPT. E Rafa, faz um cupom de desconto pra mim. E agora vamos para a quinta e última tendência. Finalmente chegamos na quinta tendência, que é sobre marketing conversacional. Né? A gente já falou em vários episódios da primeira, da segunda temporada, que mídias sociais é mais sobre conversação e menos, ou melhor, ser depois, né, da conversação, aí que vem a conversão de fato, seja a conversão... Olha aqui, ó. Pega aí. Exatamente. Conversação antes da conversão. É isso aí. Então, de fato, assim, acho que foi no ano passado, né, eu vi um vídeo do Mosseri falando, porque as pessoas falam, não tá aparecendo mais conteúdo dos meus amigos no feed, etc. Mas é porque, na verdade, seus amigos não estão mais publicando no feed, eles estão trocando conversas ali por DM, né? A galera... inclusive, assim, você que tá ouvindo a gente, pense sobre isso, né? Os últimos anos, o quanto você, de repente, diminuiu o volume
de posts que você publica mesmo, a quantidade de mensagens que você troca por DM com seus amigos ou até, né, com empresas. Hoje em dia você não, vou comentar no post pra isso saber... no uso do perfil pessoal, né? Isso, no uso do perfil pessoal, sim. Profissionalmente, não tem como fugir. Exatamente. Mas olhando pela ótica pessoal, assim, é uma loucura o quanto a gente tem direcionado as coisas que a gente fala para as mensagens privadas, assim. A própria Instagram já vem investindo demais, né, em DMs, deixaram de investir em NFTs para investir em DMs, então o time que estava ali foi para outra unidade ali de projeto. E aí o Direct vem ganhando vários recursos, mas quando a gente fala de marketing conversacional, isso envolve WhatsApp, envolve Direct, envolve canais de transmissão. Então a gente viu os canais de transmissão ano passado, no Instagram primeiro, depois no WhatsApp, inclusive o do Instagram é muito melhor do que o do WhatsApp, mas o do Instagram ganhando vários recursos. Ganhou enquete, depois ganhou caixinha de pergunta, daí ganha bate-papo, que você pode convidar alguém para um bate-papo. Ou seja, perceba que tudo está indo caminhando para um formato de conversa. Então, o canal de transmissão é isso, né? Um formato tipo meio conversas. Sim. O DM são conversas. O canal de transmissão do WhatsApp, ou os grupos do WhatsApp, tudo conversa. O WhatsApp é o aplicativo mais usado pelo brasileiro. É o canal mais usado, inclusive, para relacionamento entre consumidor e marcas. Então, a gente já está migrando cada vez mais para um ambiente conversacional, onde a gente quer tirar dúvidas, onde a gente quer comprar, pede o orçamento, quer pagar, prefere pagar ali no WhatsApp do que entrar no outro site para pagar, ou mesmo até mesmo no e-commerce, que não vai acabar o e-commerce do jeito que ele é hoje, porque o e-commerce ele é um grande catálogo. Sim. Então você vai lá e faz a sua busca. Mas obviamente que se você já sabe o que você quer, é muito mais rápido ir no WhatsApp da empresa e falar, olha, eu quero tal coisa, me manda aqui o link de pagamento, ou me manda aqui um catálogo. Ou melhor, com os chatbots conversacionais, com esses bots que a gente estava falando, você vai poder conversar de fato com o tal do e-commerce, com a loja, pedindo até mesmo um comparativo. Olha, eu tô entre o iPhone 15 e o Pro Max. Qual que é a diferença entre... E conversando. É como se você estivesse conversando com um especialista dentro da loja. É muito mais legal, é muito mais fácil, muito mais fluido. E o melhor, você consegue aumentar o ticket médio, porque sempre nas experiências, né, que eu já tenho visto, sempre que tem um vendedor ali conversando no WhatsApp nesse processo, vendedor ele aumenta atrelado, o ticket médio, né? Com certeza. Porque ele faz você comprar mais coisa. Sim. Ele faz você entender que de repente você não precisava do 14, você precisava do 15. Sim. Você precisava da capinha também, que você nem tinha pensado, e da película também, sei lá o quê. Então ele aumenta o ticket médio e é mais consultivo. Então a ideia do conversacional é ser mais consultivo, aumentando o ticket médio, reduz também suporte, reduz um monte de problema, porque as pessoas às vezes compram errado e depois mandam devolver. Exato. Né? Então, com bate-papo e com inteligência artificial, isso tudo vai avançar muito rapidamente. Então, essa é a história do marketing conversacional. Agora, o que o social media tem que se preocupar? Em criar conteúdos cada vez mais personalizados, usando esses canais de mensagem direta. A última fronteira do marketing é a personalização, que é, de fato, você fazer uma comunicação para aquela pessoa. Entendendo o histórico dela, entendendo os interesses, comportamentos. Não é só olá nome. Isso não é a personalização. Olá nome. Inclusive, os caras conseguem errar nisso, né? Que vem um e-mail com olá nome. Olá nome. Pô, nem para substituir a variável, né? Erraram feio. Então a gente tem que entender que a última fronteira é personalização, é para onde a gente está caminhando. Se você usa ManyChat, por exemplo, já dá para você criar campanhas para direct com um pouco mais de personalização do que o nome. Sim. Porque você sabe o que a pessoa já consumiu, se ela já entrou em contato antes, dá para você classificar os seus contatos, de repente, quem já é cliente, quem não é, quem comprou A ou B, e dá para você criar campanhas dentro do ManyChat. Já começa a entrar no marketing conversacional com esse nível de personalização. E, obviamente que a taxa de conversão sempre vai ser maior. Sim. E as pessoas sempre vão gostar mais porque a experiência é melhor. Eu estou certeza. Conversando. Eles me notaram, né? Sabem quem eu sou. Ainda falando sobre o uso de inteligência artificial nesse contexto e bots, eu acho que no primeiro momento desse contato com o consumidor, até que, assim, é ok, né? Não tem tanta personalização, afinal, não são todas as ferramentas de inteligência que conseguem trazer essa personalização, mas a partir de algum estágio ali, dependendo da dúvida ou do que a pessoa quiser falar, se ela for direcionada, aí como você comentou, né, com
direcionada para um vendedor, aí sim eu acho que a experiência, porque assim, naquele comecinho que você de repente tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer falar, que você precisa falar, você tem o uso da inteligência artificial que dá mais agilidade ali dentro das respostas, e aí a partir de um certo nível onde a conversa vai esquentando mais, digamos assim, né, fica mais próximo ali da linha de conversão, você de repente direciona essa pessoa para um atendente já com o histórico, já ali o que ele optou ali dentro dos bots. Eu assim, compartilhando um pouco até da minha experiência pessoal que eu tenho com esses atendimentos, né, eu consumo bastante, quase todas as minhas compras são feitas pela internet, desde dentro de mídias sociais, app, site, então tem várias experiências diferentes e pra mim acho que essa é uma das que mais funcionam, assim, porque você tem agilidade ali, realmente a inteligência da inteligência artificial de, né, te dar alguma informação de bate pronto, mas tem algumas coisas que você ter um vendedor, ou não é um vendedor, alguém ali. A opção de falar com o vendedor é sempre importante. Sim. Mas o mais importante de tudo que você falou é ter um CRM. Se você não tem um CRM que mantém os dados históricos e comportamentos, você não tem base de dados para personalizar nada. Sempre vai ser uma conversa nova. Sim. E isso é horrível, né? Todo mundo já passou por essa experiência de ligar e depois que transfere a sua ligação para um outro atendente, tem que começar tudo de novo. Exato. Ninguém quer isso. Terrível. Bom, Rafa, terminamos então as nossas 5 tendências de 2024. Listamos 5 aqui vou recapitular. A primeira é mídias sociais como mecanismo de busca. A segunda, vídeos longos, além dos vídeos curtos, né? Principalmente aí os vídeos longos para 2024. O GC Creator como terceira tendência. A quarta tendência é a inteligência artificial nas plataformas de mídias sociais. E essa quinta e última, marketing conversacional. Se você pudesse falar uma, assim, que você, assim... Sei que você vai falar que você não queria escolher uma só, porque são todas importantes, né? Mas se tivesse... Eu quero que as pessoas escolham. Coloca aí nos comentários. Qual é a sua maior aposta? Qual é a sua maior? Dentre as 5. Qual é a sua maior aposta e qual é a pior aposta? Me fala assim, acho que isso aqui é o que vai dar mais errado. Vai cair, né? Até o final do ano cai por terra essa tendência. Eu vou passar a bola pra galera. Não quis se comprometer, hein, galera? Rafael Kiso não querendo se comprometer. Bom... Muito bem. Muito bem. E é isso aí, turma. A gente começa, então, o nosso primeiro episódio aqui de 2024, nossa terceira temporada. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!